Olá pessoal, então vamos continuar com o nosso trabalho sobre tese e dissertação em teoria da genealogia do espírito. E como nós já falamos, nós levamos toda essa teoria para o maior teórico de todos os tempos, né? Não segundo os que tem aí nas faculdades, como foi Freud, Heidegger, Immanuel Kant e dentre outros, né? Vamos falar do Senhor Jesus, que é o maior teórico sobre a ontologia, a noética e a genealogia do espírito, né? Então tá, vamos aqui no livro de 1 aos Timóteos 5, versículo 24, está escrito, 1 Timóteo está no Novo Testamento: os pecados de alguns homens manifestam-se procedente ao juízo, né? E alguns manifestam-se depois. Assim também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não pode ocultar-se. Tá entendendo? Então os pecados de alguns, eles se manifestam precedente ao juízo, né? Quando aquela pessoa está comunicando algo, ela já está manifestando ali no seu estado sincrônico o espírito, né, transcendente, né, que em uma forma de dados dinâmico, ele manifesta ali a sua teoria, né? A sua virtude e a sua sintática, né? E as virtudes do Espírito Santo de Deus, né, que são transcendentes nos cristãos, né, é o Senhor Jesus Cristo, né? A sabedoria, a verdade, o conselho, a piedade, a alva de Deus, a glória do Senhor, né? A justiça do Senhor, o Senhor dos trilhos, né? Lembrando a vocês que, como diz lá no livro de Isaías 14, Isaías está no Velho Testamento, que o Lucifer, ele era filho da alva de Deus, né? Então era o Deus Todo-Poderoso, depois o Senhor Jesus Cristo, e depois o Lucifer. Ele era o filho da alva do Senhor, né? Então o que resplandece toda a cidade do Senhor é a alva do Senhor, né? É um anjo de Deus que tem a sua família, os seus filhos, né? Todo aquele clã de inumeráveis pessoas, né? E que resplandece todo o universo do Senhor, que é a alva de Deus, né? O Lucifer era filho da alva do Senhor. E depois de ele ter cobiçado o trono de Deus, como diz lá no livro de Apocalipse, né? Ele subirei até as mais altas nuvens, né? E farei o meu trono do lado do norte e serei semelhante ao Altíssimo, né? Tá entendendo? Aí quando ele perdeu aquela batalha, né, nos céus, aí ele tomou o corpo dos animais, dos bichos. Então ele virou o quê? Ele virou um antônimo, né? O contrário, né, da virtude do Espírito Santo do Senhor, né? Ele virou o quê? Virou um paradoxo de uma forma teoricamente abominável, que virou Lucifer em diante da teoria didática e pessoal do Senhor, né? Os bichos do Lucifer são o otário, né? O catimba, o cachorro, o chamichuga, a soberba, o Zé, o Chico da Galinha, que é atuante nos sodomitas, né? O Chico da Galinha, quando ele transcende no sodomita, ele fica assim, é o Chico da Galinha, tá entendendo? É um demônio de sodomita, presente também no homossexual, né? O Odi também, que são presentes também nessas pessoas. O vigarista, o filho de uma égua, tá entendendo? O filho da puta, o filho de uma égua, são somente animais jocosos. Isso aí que transcende no homem e na mulher, que obedece ao Lucifer, que obedece à injustiça, ao invés de obedecer à justiça.
E todos nós sabemos que o Lucifer, ele come cocô, tá entendendo? E aonde que ele joga os mortos? A Bíblia diz no livro de Apocalipse, ele joga os mortos no lago de bosta, tá entendendo? É isso que está escrito lá embaixo, no livro de... E o mar devolveu os seus mortos, tá entendendo? A morte devolveu os seus mortos. A morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Tá entendendo? Então quando a pessoa morre, aquele espírito é arrancado da pessoa, jogado no lago de bosta. É lá que joga o Lucifer, que o Lucifer joga as pessoas, os mortos, o espírito dos mortos, tá entendendo? Porque nessa constituição aqui do ser, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmão, tá entendendo? Nessa constituição aqui do ser. Mas do outro lado da vida, tá entendendo? Lá é somente o espírito, né? O Senhor Jesus Cristo falou das parábolas do sal dos seus sobre a ressurreição. O que o Senhor Jesus Cristo diz? Que lá não se casa nem se dá em casamento. Então, nessa constituição aqui do ser, eu tenho pai, eu tenho irmão, mas do outro lado não. Do outro lado nós somos filhos do Senhor, né? Do Senhor Jesus, da glória de Deus, né? Retornando para Ele com obediência ao Senhor. Ou somos filhos do Lucifer, devido à desobediência e tirar proveito do corpo, esquecendo aí de praticar a equidade, né? A consequência do pecado, ela é muito séria, né? Olha o que diz aqui o Senhor Jesus Cristo no livro de João 16, versículo 1. Estou dizendo isso para que não vos escandalizeis. Entendeu? A Bíblia diz, ai daquele que escandalizar um pequenino desse que crê em mim. Melhor seria que lançasse pendurasse o seu pescoço numa pedra de moinho e se atirasse no meio do mar, do que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, né? Estou dizendo isso para que não vos escandalizeis. Haverá um dia em que qualquer um que vos matar achará que estará prestando um serviço a Deus. Tá entendendo? Então haverá esse dia. Por causa de que eles crucificaram o Senhor lá na cruz, né? E soltaram o Barrabás. Barrabás era um estuprador. A Bíblia diz que Barrabás era ladrão e estuprador. Eles soltaram o ladrão e o estuprador e prenderam o inocente. Por causa de quê? Porque o inocente estava mostrando para eles o que se manifesta no tempo e no espaço de relatividade, o que se manifesta sincronicamente no ser, aí no homem, no estado transcendente, no estado transcendental, né? E essas coisas, elas não podem ser negadas, né? Porque está dentro da teoria das leis, das físicas, né? Que o espaço e o tempo são grandeza interrelativa e que não pode ser mudada, e que todas essas coisas se manifestam de uma tal maneira que todos nós compreendemos esses sinais do tempo e vemos, né? Então o Senhor plantou o homem aqui na terra não para que o homem vivesse da maneira que ele quisesse, mas para que fosse plantado para o louvor da sua glória. Está entendendo como é que funciona as coisas do Senhor? Né? Por isso que a Bíblia diz que os ímpios, eles serão lançados no inferno, juntamente com todo aquele que comete a iniquidade. No livro de Jó 17:14, se a corrupção clamar, tu és meu pai, e os bichos, vós sois a minha mãe e a minha irmã, onde estaria então agora a minha esperança? Ela descerá até os ferrolhos do inferno. Jó 17, versículo 14, né? Então, nessa genealogia do Espírito, nessa teoria espiritual e transcendental, a qual o Senhor Jesus Cristo nos disse, fique atento, é para que nós ficássemos atento de verdade. Fique ligado, a vida ela é muito séria. Disso falaremos mais daqui a pouquinho. Tchau, tchau.